Olá, meus queridos filósofos. Aqui quem fala é Tomás, o filósofo de vocês, e aqui a gente tem a pretensão de tentar melhorar nossa cidade a partir de nós mesmos. Né? Como já foi explicado, nós somos um programa platônico e a gente acredita que dentro de cada um de nós tem uma ideia perfeita de uma sociedade perfeita. Só que quando a gente coloca o ego envolvido, a gente acaba olhando para o defeito dos outros e justificando as nossas melhorias, as nossas faltas de melhorias. Né? Gente, isso é um resumo geral da ideia do programa. Esse é o caminho do ser. Hoje eu estou com duas pessoas muito importantes dentro da sociedade, que são duas mães de crianças de 2 anos. Semana passada foi falado com o professor Gilberto, ele comentou que parte das famílias acreditam que a criança deve ser educada na escola, e eu vejo que todas as mães têm uma preocupação com a escola dos seus filhos. Então a gente vai ver a partir de nós o que nós podemos fazer para ter um município melhor dentro de uma fase imprescindível na vida das crianças, que são os 2 anos, né? E a gente comentou que a partir desse momento a criança começa a ter as suas primeiras ideias formadas do mundo exterior, né? Do mundo, de proteção da mãe, de modelo de homem que é o pai. Então hoje a gente vai começar por 2 mulheres incríveis, 2 seres humanos maravilhosos, que estão mulheres, estão mães de filhos de 2 anos. Uma delas é a Raíza Beiro, minha amiga, advogada, está candidata a vereadora também. E Giovana Freitas Doula, tá? Está mãe de uma criança de 2 anos também. Quero me apresentar um pouquinho, bem rapidamente. Como o Tomás disse, eu sou mãe. Sou mãe de um menininho de quase 2 anos, que é o Raul, e também de um bebezinho um pouquinho menor, que é o Juan, que vai completar 5 meses esse mês. E além da maternidade, de vivenciá-la bem, eu também sou advogada atuante, então também que me move dentro dessa profissão, até mais do que pelo sustento próprio. É engraçado ver que eu me envolvo em muitas demandas que mexem comigo e que faço porque me mobilizam, né? Não antes pelo pão, mas sim pela motivação, a essência da própria vida. E além de ser advogada e estar sempre envolvida em causas que são sociais, né, na militância por direitos sociais, eu também estou candidata a vereadora no município por trazer uma indignação em relação a, enfim, a vida como ela é. Então eu tenho certeza que você foi a escolha certa para esse episódio, porque uma mãe com todo esse senso de justiça, querendo o melhor para sua família, que nem uma leoa que é. Te conheço antes de ser mãe. Você já era uma leoa. Agora que tu tem 2 filhos. Meu irmão, é isso. Tem uma força que a gente vê de longe, assim, um tamanho que a gente vê de longe porque se coloca nesse lugar, nessa posição. Então, parabéns. Agora, Giovana, desculpa ter te interrompido, porque eu fico ansioso para mostrar as minhas percepções de por que você está nesse lugar. Candidata. Sou grata a você por isso. Tá? Às vezes a gente não percebe por que a gente gosta de lutar e nem para que a gente está lutando. E às vezes com essa visão de que, é por justiça, então se é por justiça, vamos ver que a causa é a justiça e vamos emprenhar a energia numa coisa certa e não na luta, na justiça. Giovana. Então, Giovana é doula, gente. Sou doula. Sou Giovana, tenho 29 anos, paulista, né? Vim para Rio das Ostras para cursar psicologia aqui na UF e me tornei doula muito pela minha própria experiência como gestante, né? Eu me deparei com, enfim, uma realidade obstétrica assim muito dura e fui me inspirando, fui vendo assim muito essa questão da justiça, dessa luta assim. E aí fui fazer o curso de doula. Hoje eu atuo como doula voluntária num projeto que a gente tem no posto de saúde do meu bairro. E também estou envolvida em alguns projetos na faculdade em relação às mães, né? Então eu estou num GT de mães e também num projeto que visa assim a gente encontrar um espaço dentro da universidade onde possa acolher essas mães e os filhos, né, que estão ali. Essas pessoas que a gente costuma assim perceber muito
que após a maternidade as pessoas acabam tendo mais inspiração até para estar ali buscando uma melhor qualificação, né? Com certeza. Você me fez lembrar da história da minha mãe, porque a minha mãe engravidou aos 19 anos de idade. E ela largou os estudos, porque na época dela, nenhuma estudante estava grávida. Então, baita constrangimento. Ela nem casada era, também tinha um outro constrangimento que passava por esse lugar, né? Da mulher que se casa e depois é mãe. E aí, ela tendo atropelado tudo isso e se sentindo atropelada pela vida, ela deixou os estudos e eu incentivei a minha mãe a retomar os estudos. Eu incentivei ela a buscar a qualificação profissional. Hoje ela é massoterapeuta porque eu ficava batendo na mesma tecla. O tempo vai passar do mesmo jeito. Você estudando, você não estudando. O tempo vai passar do mesmo jeito. De tanto eu repetir, ela se convenceu de que o tempo ia passar do mesmo jeito e, inclusive, que em algum momento eu iria crescer e iria embora. E aquela motivação ali não ia ficar para sempre martelando na cabeça dela. Então, ela aproveitou o gás e teve iniciativa e se qualificou. E eu achei aquilo fenomenal. Por ela, eu tô contando essa história aqui com vocês, falando sobre o meu papel nela, mas é minha mãe que merece todo o louvor, porque ela encarou os demônios dela para poder ir lá em busca do que era dela, entendeu? Parabéns para ela. É verdade, é verdade. Agora, já que eu fiz uma avaliação filosófica atrás dos seus objetivos, eu vou fazer uma avaliação filosófica atrás dos objetivos da Giovana. Por favor. Tá? Giovana, quando eu fui assim, me perceber como ser humano, eu e o Gilberto, a gente até comentou sobre isso no episódio passado, a grande busca era qual que é o papel do ser humano. E aí, tem um autor muito bom, se eu não me engano, chama Siri Khan, é um autor oriental, e tem um livro dele que ele fala muito sobre, eu não vou lembrar o nome do livro agora, eu posso até pesquisar durante o episódio e eu cito a referência. Ele fala muito sobre o papel do ser humano é assumir a sua responsabilidade. Tudo que um ser humano percebe que falta um ser humano naquele local, ele deve se colocar. A árvore, a responsabilidade dela é fazer a fotossíntese, é gerar os frutos, é gerar nutriente para o solo. Então, a natureza precisou da árvore, presente. A natureza precisou do lobo para fazer o território, presente. A natureza precisou da águia, presente. A natureza precisou do ser humano, a gente está meio perdido. A gente está querendo viver por nós mesmos, para, sei lá, para se manter na Terra, e a gente esquece que a gente tem um papel aqui na Terra que é para falar presente para esse papel. E normalmente esse papel, de acordo com esse autor, e eu acredito veementemente neste autor, o nosso papel, ele seria nos colocar neste lugar quando a gente tem a capacidade de colocar num momento que só uma virtude humana poderia substituir, tá? Então eu acredito que a Raíza, percebendo esse senso de justiça e querendo estar na política, querendo se colocar nesse lugar de justiça como ser humano, com as virtudes dela, a Giovana, como doula, ajudando as mulheres, percebe que falta alguém para estar neste lugar. A minha mãe já comentou comigo, nossa, é horrível, porque a gente é jogada lá no hospital e fica aquela coisa, não tem o que falar, sabe? Você fica sofrendo, e aí a mulher vem de horas em horas ver como é que tá o trabalho de parto e tal. Então, assim, a gente percebe a importância do trabalho da doula, e ela, quando percebeu que faltava esse ser humano, ela quis se colocar nesse lugar. Então, também, Giovana, eu vejo muitas virtudes humanas atrás das suas escolhas, tá? Então, só essa avaliação filosófica, porque normalmente quando a gente toma um lado e toma o extremo, que a gente erra. A virtude central, o objetivo central é se colocar num lugar que a gente precisa e tudo mais. Então, você como político, tá? Estando político, não tome extremos quando chegar a sua hora de estar no governo e tal. Sempre a gente tem que pensar quando o máximo de pessoas
vão se beneficiar e não apenas o meu grupo. Claro. Tá? E, na verdade, Tomás, eu achei interessante um pensamento que me ocorreu enquanto eu te ouvia falar. Você falou sobre ocupar o lugar político. Eu acredito que o pessoal é político. Essa é uma frase do feminismo, né, que ganhou muito destaque com a luta feminista. E, na verdade, resume muito bem o que é política. Política é o que acontece dentro da casa das pessoas. Política é o fato de uma mulher gestante não conseguir ter informações suficientemente o bastante para ela escolher por ela própria qual vai ser a via de nascimento do bebê que ela gera. Então é política essas coisas não acontecerem, né? É político quando o saneamento não acontece na cidade. É político quando uma árvore não está lá quando ela estava no dia anterior, porque alguém foi lá e arrancou. É político quando uma pessoa está passando privação de um alimento digno, é político. Tudo é político. A gente acorda e a gente vai dormir vivendo e respirando política. Então, assim, a minha busca agora não é por um lugar político, um espaço político, não, porque eu entendo que a minha vida já é política desde quando ela ocupava a barriga da minha mãe. Aos 19 anos, grávida, tendo que se afastar da escola. Isso tudo. Política, muito antes do meu corpo se constituir, já estava me atravessando, entendeu? E atravessando a vida da minha mãe, outra mulher. Mas eu entendo que o que eu busco hoje, na verdade, é estar num espaço de tomada de decisão onde a minha presença vai poder impactar na vida de muitas outras pessoas. Porque, como você bem me orientou e eu aceito esse conselho, a gente precisa estar sempre observando o que é melhor para a maioria. Democracia é muito interessante, mas a verdade é que na democracia existe o diferente, o plural, e é fundamental que haja para que exista a democracia. Então a gente precisa saber dialogar bem e precisa sempre olhar para o objetivo comum de todas as pessoas. Porque o que esse programa aqui pretende? Encontrar o caminho do ser. E o ser humano, ele está vivendo um caminho de ser humano ou ele está passando por situações que o desconstitui da qualidade de ser humano? A gente, enquanto sociedade humana, foi caminhando, deixamos, depois da Revolução Francesa, de sermos considerados súditos para sermos considerados cidadãos, seres humanos. O ser humano que é, então, legitimado a ter direitos, né, e deveres. Deixamos de ter só obrigações a partir dali e começamos a ter direitos e deveres, e a cidadania veio como um escopo de proteção para que houvesse, então, dignidade da pessoa humana. E aí a gente pudesse atravessar aquele tempo, encerrar aquilo e iniciar um novo tempo. Só que o que a gente viu foi que até isso foi manejado para interesses de poucos, né? E é complicado. Raíza, não preciso usar o copo sujo, eu queria aproveitar um momento, tá? Para dar um presentinho para vocês. Você também que está vendo a nossa estreia do episódio de hoje. Se fizer uma canequinha dessa, Caminho do Ser, olha só, vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e me fala qual que é a responsabilidade do ser humano dentro da sociedade hoje. As 3 melhores vai ganhar uma caneca, só paga o frete, tá? Depois a gente conversa sobre isso, a gente vê lá no nosso canal no YouTube. Amei, essa luta Tá tá bom? perfeita. E essa promoção vale pro canal no YouTube, tá? Caminho do Ser, vamos lá, aperta o sininho e se inscreve lá. Engaja. Gratidão. Por nada, gente, um mimo pra vocês. Amém, Eu fiz obrigada. questão de trazer, Adorei. porque... Adoro caneca. Sim, aí agora vocês podem beber água. A Juliana queria colocar uma xícara pra vocês beberem água, que vai estragar a surpresa, Ju. Vamos lá. Olha só. Então, dentro desse conceito da sociedade, agora que a gente começou a falar sobre as crianças, e vocês entendem que seus filhos homens Ainda tem vão usar esse grau. essa referência que vocês são para desenvolver toda a vida amorosa deles, para eles chegarem no conceito dessa mulher adulta, idosa, que a avó de vocês aí estão dando, a bisa do Raul tá dando para ele as primeiras impressões, a sua mãe vai dar, o caso a sua mãe que eu conheço também tá dando pro Yuri. Então, assim, dentro dessas percepções de o que vocês esperam que seus filhos enfrentem daqui para frente, a gente vê, a partir do problema que o nosso amigo, o professor Gilberto, apontou, que os professores percebem que muitas das famílias colocam os filhos na escola esperando que eles sejam educados pela escola.
Então, a gente fez uma série de sugestões para aplicar na escola, tá? Uma delas foi música clássica no recreio. Não sei se vocês endossam. Endossam? Endossa? Com certeza. Perfeito. Visitas ao museu, tá? Ao nosso museu e sítio arqueológico. Inclusive, eu tenho uma proposta. Raíza, vamos embora bater um papo de filosofia esse final de semana lá na Concha Acústica? Bora. Vamos embora? Se junta? Com certeza. Vamos fazer o seguinte. Estou aberta a todos os convites para conversar e... Domingo, 1h da debater. tarde, entre 1 e 2 horas da tarde, a gente começa um bate-papo lá na Concha Acústica sobre filosofia. A Raíza vai estar lá com os filhos dela e vai aproveitar e falar sobre as propostas de campanha dela, tá? Isso, a Raíza é minha amiga. Eu, infelizmente, não estou votando em Rio das Ostras, então meu voto não vai ser dela esse ano, tá? Mas eu já estou decidido a trazer meu voto para cá. Giovana, eu acredito que vai estar lá também, né? Se rolar, disponível. qualquer coisa eu te dou carona. E aí a gente faz esse bate-papo filosófico, que eu sinto vontade de falar sobre filosofia. Para quem não percebeu pelo programa passado, eu fiz esse programa para eu falar, tá? Eu chamo entrevistados que são meus amigos, que entendem a minha necessidade de atropelar, entendeu? Eu chamo sempre pessoas educadas que vão entender esse meu jeitinho único e particular, como a Raíza mencionou, que todo ser humano é único e particular. Além de ser todo mundo coletivo também. Olha que doideira, né? 3 em 1. É muito lindo isso. Eu super top esse convite. Vou estar lá. Vai, 1h da tarde, vambora. A gente almoça, depois vai pra lá. Vamos. Partiu. Beleza, então. Estão convidados. Vai dar que dia esse domingo? É só porque o programa... Acho que é 22. Dia 22, domingo, dia 22 de setembro, tá? Vamos lá pra conversar pessoalmente. Dia 22? Obrigado, Juliana. Gente, a gente tem a melhor equipe aqui, viu? Vocês não têm noção que se na câmera tá bom, atrás das câmeras a gente tem os melhores profissionais, por isso que... Flui. Por isso que tem essa cara tão profissional o nosso podcast, viu, gente? Ó, a Juliana é responsável, uma hora vocês vão conhecer ela, mas ela vai ser a minha Marlene. Ela é a minha Marlene aqui, tá nos bastidores e ela é que é responsável por toda... Por tudo que acontece direito aqui, além das ideias, tá? Fala. Mas então... A história da escola. A história da escola, vamos voltar lá. Então, a gente propõe visitas aos museus, a gente propõe, mas o que nós podemos fazer como mães, como mulheres? Eu lembro que nem sempre eu lembrava da minha mãe assistindo as minhas lições, me acompanhando. Como eu tenho TDAH e tinha muitas dificuldades, para mim era sempre um trauma quando a minha mãe pegava meus cadernos, porque eu nunca estava certo. Entendi. Eu sempre estava escondendo as coisas, então para mim foi muito difícil identificar meu problema, inclusive agora que está sendo descriminalizado e que já foi descriminalizada a medicação por cannabis e provavelmente vai ter uma liberação. A gente acredita que muitas, inclusive crianças, podem ser beneficiadas com autismo, com TDAH, com outros problemas, tá? Com isso. E no final do programa a gente bate um papo, porque afinal o programa não é sobre cannabis nem liberação, mas você como advogado, eu gostaria de saber a sua opinião, é importante para mim, tá? E a Giovana, ela é esposa de um homem indígena e que na comunidade deles, eles usam cannabis de forma religiosa, não é isso, Giovana? Sim. Se eu não me engano. Sim. É uma comunidade do Santo Daime, lá no Acre, não é? Em Rio Branco, não. Amazonas. Amazonas, perdão. Amazonas. Na cidade de Pauini, próximo na cidade de Pauini. Aí a gente, no final do programa, a gente vai fazer um corte, vai fazer sempre um episódio sobre essa iminente liberação da cannabis, tá? E qual que é a opinião de vocês, porque afinal hoje, daqui para frente, a sociedade é nossa e é muita responsabilidade com essa novidade, né? Cannabis liberada, como que a gente pode usar toda a medicina dela sem se prejudicar com o potencial... Commodity. Mas, enfim, vamos voltar lá. O que a gente pode fazer para nossas crianças na escola? Isso. Então, nós como os pais, uma vez eu lembro uma iniciativa que teve na minha região lá em Minas, que era o Dia dos Pais na escola. Uhum. Uma vez por mês, os pais iam para a escola fazer manutenção no que precisava. Que legal. Os
professores, as pessoas importantes da escola, como os faxineiros, as pessoas que trabalhavam com manutenção, com a qualidade do estar dos seus filhos dentro da escola, eles separavam o que precisavam, orientavam. A prefeitura dava todo o material, lixa, verniz, ou o que fosse, e naquele dia os pais iam lá, lixava, pintava aquela parte feia e fazia um mutirão que dava um levante na escola. O senso de pertencimento daquela escola para a comunidade era incrível. Então, vamos sugerir para o nosso prefeito promover o Dia da Sociedade na escola, deixar a escola em aberto para o prefeito que ganhar, para ter um dia da comunidade na escola, onde todos os pais podem ir ajudar na manutenção e ir salvaguardar que seus filhos estão bem instalados. Sim. Porque com esse interesse, eu acredito que o nosso prefeito, ele, de qualquer maneira, ele quer fazer aonde está a atenção dos eleitores dele, tá? Então, se a atenção da cidade estiver no show que a gente vai fazer no Fest Verão, o nosso prefeito provavelmente vai gastar energia com o que a cidade espera. O interesse, né? E aí, se o nosso interesse está na escola, eu acredito que tende a influenciar nosso prefeito a investir na escola. Totalmente. Então, vamos sugerir isso para o nosso prefeito? O que vocês acham? Acho uma ótima Querem ideia. complementar? Olha, em relação à escola, eu penso muitas coisas, porque, na verdade... Dá para desligar o ar, Ju, por favor? Na verdade, eu penso que a escola, ela precisa ser um espaço de integração da comunidade com a educação, de um modo geral, assim, um espaço de integração e que possa promover a família, a saúde, né? A escola é um espaço, um entre tantos, né, que a cidade tem para que essa conexão entre as pessoas possa acontecer. E eu acredito que as nossas escolas têm perdido muito, porque, infelizmente, eu não sei de onde partiu essa ideia de construir prédios muito... como posso materializar esse meu pensamento? Vejamos, as escolas, elas não têm mais verde. Dificilmente você vai encontrar uma escola que tem uma árvore. As pessoas escolhem, né, a gestão da administração pública escolhe uma área e aí aquela área ela é devastada para construir uma escola. A escola ela tem que existir em comunhão com esse ambiente natural. Porque as crianças elas precisam da interação com a terra, com a lama, com a poça, com a sombra, com a folha. A folha na escola, muitas vezes, ela vai ser ensinada que ela é verde, mas ela passa por um processo de decomposição em que ela fica várias cores. E nem toda árvore tem só folha verde. Então, assim, a gente precisa que haja essa integração da criança com o meio externo, que é o meio ambiente, e essa criança precisa absorver e integrar, sabe? Aprender de uma forma menos engessada. A gente precisa desconstruir um pouco a educação que a gente tem, porque os muros da escola andam separando as famílias e as crianças e infelizmente, distanciando as pessoas do humanismo, porque nós somos seres humanos que vivemos num planetinha, né? Então, a gente precisa entender que a árvore tem o seu papel e a sua fundamental importância no processo de educação do ser humano, né? Ela desempenha uma função muito fundamental para que haja vida. Então, ela precisa estar presente nesse ambiente. A árvore, o chão de terra, entendeu? Com grama ou sem grama, mas o chão de terra, sem essa coisa, né? Essa estética toda cinza do cimento, do concreto, do muro. Então, eu penso assim, as escolas precisam estar mais integradas a espaços de convivência. Então, a escola tem que ser pensada para ser, então, construída ou passar a funcionar numa área que esteja integrada ao parque, que esteja integrado ao posto de saúde, que esteja integrado, então, a uma horta que possa ser produzida e cuidada pelas pessoas daquela escola, pelas pessoas daquele posto de saúde, pelas pessoas que vão àquela praça. E ali a gente consegue ter uma maior produtividade e um maior engajamento da comunidade com educação, com saúde, com cidadania. Porque aí, veja bem, se a gente constrói em um espaço que é destinado para receber crianças e pessoas uma horta, aquilo não vai ficar abandonado. Todos os dias vão ter pessoas ali.
Pessoas que vão poder regar, que vão poder colher, que vão poder observar a natureza se desenvolvendo e os processos, entendeu? E isso tudo traz a sensação de pertencimento, porque eu observo aquela alface sendo alface, eu observo aquele pé de acerola crescendo e florindo e se transformando num fruto, e eu colho e eu como. Então, fica tudo integrado e o ciclo fica perfeito. Na minha ideia de uma cidade platônica perfeita. A ideia do bem. Entendeu? Eu assim... Vai por aí, vai por essas veredas. Você complementou uma outra coisa que o Gilberto falou. Ele falou sobre respeito ao meio ambiente. E aí eu falei, gente, é só respeito. Mas aí, levando em conta tudo isso, que realmente o meio ambiente hoje falta muito respeito, falta muita educação relacionada ao meio ambiente. Né? Então, lembrando também da sua campanha para vereadora, no caso, não sei como que se refere, vereadora no caso, né? Na sua campanha para vereadora, você tem propostas de hortas na cidade, hortas comunitárias, para unir o bairro, farmácias vivas e tudo mais. Então, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer na escola? Eu lembro que quando eu plantei feijãozinho no pré-primário, foi uma das melhores sensações da minha vida no algodão. Não sei se fazem isso ainda, mas continuem. Essa também foi a minha experiência. Se não estiver fazendo, façam. E eu lembro que em um determinado momento, na minha escola, teve uma horta, que como se fosse um trabalho de uma aula de educação física, uma vez por semana, eventualmente a gente ia na horta e acompanhava a evolução das plantinhas. E a gente tinha até algum direito de levar para casa alguma coisa, mas a gente era criança, não era muito responsável, aquilo acabou sendo absorvido na alimentação das crianças. Então, eu acredito que também foi uma das lembranças que fixaram bem. Eu estava na 3ª série, 9 anos e tal. Então, vamos propor, porque hoje a gente tem opções de hortas verticais, a gente tem até hidroponia, se for o caso, são kits simples. Vamos propor um cantinho vivo da escola? Sim. Uma coisa que não seja de difícil manutenção, que as crianças podem acompanhar o progresso, que pode... sabe? E, inclusive, dentro do Cantinho Vivo, eu acredito que se os professores quiserem ensinar para as crianças a fazerem mudinhas de árvore, um saquinho pega 10 centímetros, 100 saquinhos, 1 metro quadrado, você consegue fazer muitas mudinhas de árvore para as crianças levarem para casa, para as crianças darem de presente, para as crianças se sentirem responsáveis por aquela vida que seria uma vida vegetal e significar todo esse outro ser vivo. Tem um escritor, filósofo, que eu gosto muito, eu não vou saber pronunciar o nome dele muito bem, mas que a Lucilena sempre cita, né? Ele fala que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Se você não ampliar a percepção da importância dos outros seres vivos para o seu filho, provavelmente ele vai ser uma pessoa egoísta que o mundo está aqui para servi-lo, tá? Então, Raíza, você vai assistir esse programa e você vai anotar isso, porque a gente vai entregar isso para o nosso prefeito, tá? A gente vai, porque as ideias estão ficando boas, tá? Olha só, a hortinha, o Cantinho Vivo, não vou nem falar que é uma horta, a gente não tem pretensão de produzir comida, assim, se isso acontecer, poxa, a gente está chegando no plano ideal platônico, né? Mas a gente ainda não, a gente quer proporcionar o respeito das crianças pelas plantas. Então, o Cantinho Vivo, com a ajuda da manutenção dos pais, de preferência no dia da família na escola, tá? Dentro desse Cantinho Vivo, se a gente conseguir fazer mudinhas, tá? Também proponho para que o nosso prefeito, isso pode gerar algum custo ou não, isso pode ser aplicado ou não, mas a gente tem o Parque da Cidade, a gente tem órgãos responsáveis que faz bastante mudas. Tem o cedro. Tem o cedro. Então, eu acredito que a gente pode conversar com a população e perguntar para a população se ela se responsabiliza por uma muda na frente da sua casa.
e vamos voltar a arborizar a cidade, a partir da sua ideia, tá, amiga? A gente está pensando a partir do que a gente pode melhorar. Você, como mãe e mulher, teria prazer de cuidar de uma árvore na frente da sua casa? Com certeza. Então, vamos escolher árvores de pequeno porte, de preferência que dão alimento. Acerola, pitanga, coisas nativas que a gente pode plantar e cuidar com facilidade. Gente, ipês, tá? IPs, vamos arborizar nossa cidade, tá? Tudo bem? Vamos botar essa sugestão. Seus olhos brilharam, amiga. É porque eu tenho uma concepção muito clara na minha mente de que a cidade é o quintal da casa das pessoas. Sim. Que lindo, entendeu? Sim. Então a sua casa, ela não acaba ali no portão. E você jogar o lixo na rodovia, que nem eu vi um animal, porque, pelo amor de Deus, nenhum animal faz isso, né? Mas um animal, nenhum animal faz isso. Jogou copo do McDonald's, sacola e tudo. Que vontade de te multar, filho da mãe. Olha o que você tá fazendo, cara. Se responsabiliza gente, aí pelo seu próprio cá lixo, pra sabe? nós. É o quintal da sua casa. Cá pra nós, gente. Todo descartável deveria ser biodegradável. Tá? Não é. É surreal que a gente ainda É surreal que a gente, descartável. para beber um copo d'água, a gente vai emitir um plástico que vai demorar, sei lá, 300. não sei quantos anos, porque desde que o primeiro plástico foi feito, ele ainda não, tá lá. ele ainda tá lá. Então a gente não sabe exatamente quantos anos um plástico vai durar na natureza. Então nós, como seres humanos, se você tem um comércio, dá água para as pessoas. Oferece um copo de água filtrada. Tá? Isso é ser humano, porque a água não é algo que a gente deveria cobrar e muito menos emitir um lixo que vai ficar para sempre, gerações, você está dando de presente para suas próximas gerações um plástico porventura disso. Tá? Outra coisa que a gente... Eu tenho duas sugestões também. Por favor! Não, a Giovana, ela é tão educada e caladinha que às vezes ela passa batida. Não, mas Por favor. eu tô aprendendo a me colocar. Então, musicalização, uma das coisas que eu, assim, desde que eu sempre na verdade, eu sempre quis lidar muito com música, mas eu me senti assim, tem que saber cantar, tem que saber tocar. E aí, dentro da minha caminhada no Santo Daime, eu descobri que eu posso cantar, né? Mesmo aprendendo. Junto com a sua procura de se ligar a Deus, né? Sim, veio o louvor, veio... Poxa, e essa realização pra mim, porque eu sempre quis, mas parecia algo muito distante, né? As comunidades religiosas têm um papel super importante no desenvolvimento da habilidade musical das pessoas, né? Nossa, eu chego até a arrepiar de como que somam, né? Pode ter esse papel, né? Sim. Eu sinto essa parte da musicalização muito importante. E assim, a gente tá falando de filosofia, né? Eu vi a Lúcia Helena falando esses dias, inclusive, sobre as 7 leis herméticas para as crianças. Então, eu acho que esperar até o ensino médio pra gente aplicar a filosofia... Eu acho que é uma perda de oportunidade. Então, a minha ambição sobre ensinar filosofia para as crianças é se um dia Deus me der a oportunidade de ser governante, porque eu acho que é uma ideia ainda muito platônica para apresentar. Pra idealizar, né? Mas a gente tem, se eu não me engano, a gente tem uma casa uma escola de música muito legal em Rio das Ostras, que é a Onda. Música e dança. Então. E teatro. Recomendação para você que quer ajudar a proporcionar e desenvolver habilidades musicais para seus filhos. A nossa cidade já desenvolve um trabalho nesse sentido. Muito bem lembrado, Giovana. E eu mencionei sobre tocar música clássica na hora do recreio, porque eu acho que é isso. Eu acho que é muito bom a gente sugerir, dentro das leis do Kybalion, né? A gente sugerir as ideias próprias que vêm da nossa mente, porque normalmente a gente é muito sugerido pela cultura externa. Aquela ideia própria, aquelas músicas, elas são baseadas em cantos dos pássaros, em movimentos na natureza e tal. Então, algo dentro de nós mexe com isso. Total. Raíssa, eu percebi que você queria falar e você... Você me fez lembrar, você falou do negócio da escola, cara. E como que eu não citei isso antes? Eu estudei no CIEP, na cidade de Aperibé. Inclusive, o CIEP em Aperibé hoje está dando um show. Ai, é tão bom quando a gente pode falar bem de alguma coisa, né? Nossa. Esperança, né? Assim, tá brilhando, tá brilhando, sabe? E eu fico tão feliz de ver as iniciativas dando certo. Essa escola que eu estudei, o CIEP, quando eu estudava lá,
no ensino médio, formação para professores, tá? Eu fiz o primeiro ano de formação para professores. E aí eu tive contato com pedagogia, com algumas disciplinas pedagógicas, né? Nessa escola foi desenvolvido um projeto de inserção, tá, da rádio e do cinema na escola. E eu fiz parte da implementação da rádio, que tinha o nome Nas Ondas do Ambiente, porque a gente fazia um apelo muito grande para que os alunos tivessem essa consciência cidadã da responsabilidade do lixo na lixeira, porque a gente via muito a escola suja. E aí, os alunos envolvidos, né, numa escola melhor, queriam que as pessoas, as crianças, os adolescentes se responsabilizassem, né? Ali no momento da merenda, de fazer um descarte correto daquilo que se consumia. Então, na rádio, a gente incentivava o uso das lixeiras. A gente explicava a importância de chegar a royalties em Aperibé para que nós pudéssemos nos proteger das enchentes, para que nós pudéssemos ter projetos que fossem efetivos no sentido de potencializar as virtudes do ser humano. Então, assim, vamos desenvolver aqui na escola uma competição de matemática. Então, muitas boas ideias saíam ali dos alunos conversando e ouvindo a rádio, entendeu? E aí a rádio rolava no momento do recreio. Isso era bom demais. Então, as crianças podiam escolher as músicas que queriam enviar para quem. Funcionava exatamente uma rádio dentro da escola. Que legal. Entendeu? Era muito maravilhoso. Magnífico. E o cinema também tinha uma coisa interessantíssima, que era o seguinte: as mães, geralmente, né, contam com esse suporte da escola para voltar para o mercado de trabalho. Então, o contraturno, ele é legal. E tendo cinema na escola, as crianças ficavam um pouco mais. Então, faziam ali a refeição por volta das 11 horas e já eram liberados. Só que 1h da tarde começava a sessão de cinema. E um filme que durava 2 horas. Então, enquanto... ali, né? 2 horas de... prazer, de lazer, de convivência no ambiente escolar, né, de continuidade daquela convivência. E era muito maravilhoso, muito maravilhoso. Acho assim que toda escola deveria... A gente pode sugerir, então, Deveria sessão cultural. Sim. Gente, eu posso dar uma dica aqui, eu tenho um sonho. Eu tenho uma vontade. Eu percebi que quando a gente pensa no máximo de pessoas ganhando, a gente tem boas ideias. Sim. Então vai uma ideia de graça aí, que eu acho que tem Obrigada, potencial milionário. E como eu não posso realizar essa ideia, eu vou dar ela aqui em público, tá? Eu amo música clássica. Tenho muita vontade de ir a um concerto. E nós moramos a 200 quilômetros de uma cidade como Rio de Janeiro, que pode ter uma orquestra sinfônica boa, mas mesmo assim é difícil achar data, é difícil achar o concerto certo, é difícil... E aí eu não tenho uma experiência de estar num concerto. É lindo. Você Não vai é? amar. Vou, então, tenho certeza que sim. É emocionante. E aí eu imagino que uma criança no interior tem menos chance ainda do que eu. Então, eu acho que hoje nós temos 2 tecnologias que podem se juntar. Por exemplo, nós temos câmeras que filmam em 180 graus, que a gente pode colocar numa posição privilegiada numa sala, em um concerto de um teatro, um bom teatro, com acústica boa. E a gente coloca esse vídeo em 3D em um óculos adaptado para celular. Legal. E aí, com o movimento do celular, a gente faz o movimento dos 180 graus, porque você vai ficar num ponto fixo, então você vai ter uma impressão que você está sentado. Isso pode ser aplicado numa luta de MMA, isso pode ser aplicado num jogo de futebol. Imagina, você coloca lá a câmera num lugar privilegiado, você escolhe a câmera do campo para você ficar assistindo. Você fica lá no lugar da bandeirinha em 3D. Então, eu acho que se alguém que trabalhe com isso, conseguir colocar isso em prática, e eu acredito que pode ter muitas aplicabilidades, eu gostaria que vocês primeiro fizessem um concerto musical e dessem esse aplicativo para as crianças de forma gratuita. A ideia eu estou dando de graça, eu só quero que isso seja devolvido para a comunidade de alguma forma. Se alguém conseguir realizar, eu vou ficar muito feliz só de você realizar. Tá? Se der dinheiro, fico feliz por você e pela humanidade. Eu achei muito interessante que a gente aqui falando das ideias, vieram muitas coisas de arte, né? Eu acho que a arte ela
ela é uma linguagem que ela é muito importante ser valorizada, assim, principalmente para as crianças, né? Eles, é aquela coisa, né? Antes de falar, eles cantam. Nossos filhos estão muito nessa fase, né? Dançam. Em algum lugar eu li que o pecado contra a arte, contra o artista, é pecado contra Deus. Inferno de Dante. Que interessante. Quem peca contra a arte, peca contra Deus. Porque a arte é uma expressão divina. Sim. Olha que coisa linda. Eu acredito muito nisso. A arte salva vidas e é verdade isso. Inclusive, eu conheci uma pessoa, né, na feira que trabalha hoje com pinturas e faz quadros lindos. E aí eu perguntei para ela, como que você começou a pintar os seus quadros? Ela estava numa fase muito complicada da minha vida, eu trabalhava em salão de beleza e tudo. E aí eu não estava podendo mais ficar lá dentro por conta das químicas que eram utilizadas. E eu acabei precisando parar de trabalhar, inclusive porque ela estava grávida. Então ela não precisou parar de trabalhar no salão. E ela começou a pintar quadros lindíssimos. E assim, ela se descobriu numa potencialidade tremenda. E foi um achado para a vida dela, entendeu? Imagino. E hoje ela vive da arte. O Gilberto, inclusive, citou o exemplo da Cora Coralina, que se destacou como escritora depois dos 60 anos, né? Que magnífico. Magnífico. A arte realmente, né? A vida, ela é uma arte, né? Sim. Nós somos uma obra inacabada. Mas você não percebe que nós somos a expressão de um artista? E que nós, como essa estátua desse escultor, a gente deve expressar a ideia dele da melhor maneira possível, assim como minha logo fica tentando expressar a minha ideia. Qual que é a ideia de ser um humano? Então, hoje, projetando essa escola, uma das sugestões é a arte e tudo. Mas uma coisa que Sócrates fala é sobre que arte entregar. Porque às vezes um papel mais dramático, de injustiça, a gente sente melhor, mas isso faz mal pra gente. O tipo de referência, né, que a gente vai ter. Nem sempre. Que tipo de emoção que a gente vai provocar? A novela que vai provocar mais emoções é a novela que vai te fazer melhor como ser humano. Às vezes eu ligo a novela, eu vejo muita intriga, muita coisa, e coisa que não tá na minha janela no dia a dia. Se eu for olhar em volta, 99% das pessoas estão basicamente tentando pagar suas contas e fazer o melhor para sua família. Então, assim, são bons exemplos, né? São bons exemplos, e quando erram achando que estão certos. Então, você vê que todo mundo, na verdade, quer ser bom. Sim. E aí cada um vê o bom de uma percepção. E quando a gente vai afinar sobre o que é bom para todo mundo, a gente chega numa ideia comum, que a partir do momento que a gente consegue reconhecer essa ideia comum, a gente é responsável por quem ainda não viu. Isso por levar essa ideia para quem não viu. Isso a gente está falando, assim, de uma maioria, vamos dizer assim, saudável mentalmente, né? Porque existem algumas questões, algumas patologias que a gente pode ver que não necessariamente a pessoa vai ter essa... E aí que a gente consegue identificar. Mas aí é uma patologia, né? Isso, loucura. É isso. Já está muito desregrado da virtude humana. É uma exceção. É uma exceção. Mas, essencialmente, a maioria das pessoas estão tentando viver bem e garantir a vida de quem ele é responsável. Sim. Então, assim... Sim? Então, mas as pessoas... não gostaria de ir para esse lado, porque a gente está pensando na gente, né? Mas eu percebo que quando você fala, as pessoas erram tentando acertar, é esse egoísmo que está incutido, né? Tá sendo semeado na gente, uma maneira de dar certo sozinho. Tipo assim, eu me tornei advogada, então para muitas pessoas eu alcancei o auge da vida humana. Ela conseguiu um diploma, ela agora é reconhecida e respeitada. Só abraçou o reflexo da parede, né, amiga? Só abracei o meu reflexo na parede. Mas as pessoas dão valor a essas coisas, assim, entendeu? Mas quem não conquistou. E de forma egoísta vão caminhando em busca de acumular papéis. Agora eu tenho isso aqui, eu sou alguém. Muitas pessoas vivem assim, entendeu? Sim, se justificando no erro do outro, se vitimando, subindo nos degraus da vida, mas sempre pisando em alguém. Mas o que será que impede as pessoas de fazerem esse retorno assim? É a corrente, é o desejo. Porque sempre você acha que você levou prejuízo em estar mãe, por exemplo,
porque você não tem mais a festa, você não tem mais a balada, você não conquista mais a sua faculdade, e você acha que a felicidade está na realização dos seus desejos. Pelo menos é a sugestão de filósofos, tá? Eu tô falando com tanta propriedade que eu já li. Tá? Então você acha que a sua felicidade está na realização dos desejos. Fazer a minha faculdade, estar. Estar com um boy bonito, estar com a mulher gostosa, estar bem financeiramente, estar com um carro... Zero. Mas, na verdade, os nossos desejos estão relacionados a ter mais do mesmo. Basicamente, o nosso karma, a nossa necessidade é nos manter alimentado, nos manter aquecido, manter a nossa família alimentada e aquecida. E a gente passa a vida, a gente conquista isso em algum modo, em algum grau. Você com R$5 você se alimenta, ou com 1.000. Depende de o que você quer comer, mas você vai nutrir a sua carne. Mas a gente fica querendo mais do mesmo, achando que a felicidade é a gente ter um pouco mais daquilo que a gente tem. E quem não tem, precisa ter. Isso é básico, tá? Alimentação, tal, moradia. Todos nós, seres humanos, temos direito dessas coisas, e todos nós precisamos correr atrás dessas coisas básicas. Mas a partir do básico, a gente deveria... Eu posso falar o que Sócrates sugere? Por favor. Tá, numa sociedade perfeita, isso Glauco chama de sociedade de porcos. Ele tentou fazer uma sociedade perfeita e tentou ser o mais básico possível. Numa sociedade perfeita, nós vamos comer 2 tipos de comida. A gente vai fazer uma farofa e a gente vai fazer um cozido. Aí, quando a gente precisar da refeição aquecida, a gente pode comer a farofa pura, ou a gente pode cozinhar ela e nisso vai ter os nutrientes que a gente precisa, e aí dentro disso a gente estabiliza quando que a gente vai ter nossos filhos, porque se de acordo com a colheita, se foi boa ou ruim, a gente projeta e tal. O pedreiro, se ele faz melhor a casa do que qualquer outra pessoa na cidade, ele vai ser o pedreiro da cidade. O ferreiro vai ser o ferreiro da cidade, vai fazer as ferramentas para o pedreiro e para o agricultor. E o agricultor vai fazer a comida para o ferreiro, para o pedreiro e tudo mais. E cada um, trabalhando no máximo da sua habilidade, vai ter o seu tempo melhor pago. E aí todo mundo vai poder ganhar justo, tá? E não vamos alimentar desejo por ouro. O ouro não é bom na nossa cidade. Por quê? Não, porque qualquer pessoa que se interessar pelas riquezas da nossa cidade vai ver que não tem riqueza que eles consideram. E isso é só um desejo. O ouro, efetivamente, não enriquece a cidade. É especulação, isso é especulação por desejo, isso só vai aprisionar a população da nossa cidade. A partir do momento que a gente tem o nosso básico, que a gente tem a nossa casa, que a gente tem a nossa moradia e as operações básicas para uma cidade sobreviver, a gente vai nos dedicar ao nosso ócio, que é pensar no nosso eu interior, é desenvolver o nosso ser humano, o espectador atrás dos olhos. Aí, normalmente, a gente tem também um conceito errado de ócio. A gente acha que o ócio é a gente fazer nada, a gente aproveitar da vida. Não, o ócio é você se dedicar a si, mas a este si. E uma dedicação concreta que é como se você estivesse exercitando o seu corpo, ganhando dinheiro dentro da cabeça. Então, para a gente sair do que a gente está vendo, com tantas coisas bonitas nos chamando a atenção desde criança, tantas necessidades que desesperavam as nossas mães, por tantas coisas que os nossos pais nos substituíram para correr atrás, poxa, essa sombra na parede, esse reflexo na parede deve ser muito legal. É atrás disso que eu tô. E a gente passa a vida olhando para através dos nossos olhos, achando que o que a gente está vendo vai nos deixar feliz. Mas o que nos deixa feliz é o que a gente produz dentro da nossa cabeça. É o jeito que a gente percebe o que a gente precisa fazer.
Porque se você correr atrás de desejo, isso você não precisa fazer. Isso é um instinto básico de qualquer animal, tá? Você está se submetendo ao eu animal, à carne. Você está morrendo pro Minotauro nesse labirinto, seu Perseu. Entendeu? Então, quando você deixa o bicho tomar conta da cabeça, é porque você já esqueceu qual que é o seu objetivo como ser humano. Você só quer manter a sua carne. Você só quer manter seu eu. Você só quer manter seu instinto. Quando você deixa o ser humano prevalecer, mexeu comigo, eu viro bicho? Não, mexeu comigo, eu viro humano. Mexeu comigo, eu tenho compaixão, eu tenho a capacidade de entender que eu sou uma pessoa grande, benéfica, uma pessoa virtuosa, e aí você evolui. Quando você olha para dentro de você, tudo em fora está falando. Vocês sabem qual que é o conceito da palavra perdoar? Não. Per é saturado. Doar, você está dando, né? Então, as pessoas falam que é dar de todo o coração. Mas eu entendo como transbordar. Você perdeu porque está cheio. Você sabe? Caiu porque você está cheio. Então, na verdade, você só perdoa verdadeiramente, você só dá verdadeiramente quando você está cheio. Tá? Então, é importante a gente entender que, normalmente, quando a gente detecta um problema no outro ou na sociedade, é uma virtude nossa, que o nosso eu, lá do plano das ideias, está gritando para você ter. Conquista isso, que agora é o seu papel como ser humano, conquistar essa virtude. Eu posso dar um exemplo pessoal, Giovana? Por favor, tranquilo. Eu, a partir do momento que eu comecei a anotar isso, eu comecei a manter a minha casa limpa. E eu trabalho com o marido da Giovana, o Xavier. E o Xavier falou assim, nossa, Tomás, que bom que você está se tornando essa pessoa organizada, que você é essa pessoa organizada. Mas, poxa, lá em casa o Yuri é pequenininho, eu fico querendo que a casa fique organizada, mas a Giovana tem as dificuldades dela, a gente acaba brigando. Eu falei, porra, Xavier, desculpa, gente, o linguajar, tá? Isso é para ser um programa sério, não é para falar palavrão. Crianças não ouçam. Eu falei, poxa, meu amigo, posso te falar uma coisa? Se você está se incomodando, é porque é algo que, dentro do casal hoje, a missão é sua. Então, ao invés de você brigar com a Giovana para ela, que está com um filho de 2 anos, que você precisa ficar 100% atenta para manter organizações que para você incomoda, organize você a casa, gaste energia, em vez de brigar pela causa, gaste energia na causa. A causa hoje é manter seu casamento, a causa hoje é seu filho estar bem, a causa é o seu filho ter a melhor percepção de você como um ser humano completo e inteiro. Então, hoje, você percebeu que precisa melhorar nisso? Gaste energia você, meu amigo, nisso. 2 semanas depois, ele veio todo... Poxa, Tomás, eu estou aplicando aquilo que a gente falou, que eu chego em casa, às vezes, ou de manhã, ou de noite, não importa se eu estou cansado, Nossa, eu estou muito melhor, me sinto satisfeito. Pô, a minha relação com a Giovana ficou melhor. Ficou melhor. E a Giovana, vendo o meu esforço ela mantém tudo. Sim. E eu ajudo a minha esposa, meu filho tá bem, acabou. Gente, vira uma equipe, né? Não tá porque uma amiga minha brinca, né, comigo. Ela vai casar contra quem? Ai, meu Deus. É uma resposta provocativa, né? E que quando a gente olha para dentro das relações, rola muito isso, assim. As pessoas ficam competindo, sendo que elas são parceiras ali. Exato. E quando ele teve essa virada, né? Essa virada incentivada, eu tive brecha, vamos dizer, emocional, né? De falar... De ceder também, né? De ceder. E de falar assim, vou fazer a minha parte. Ele tá fazendo a dele. Não tem ninguém ali fiscalizando. Porque a competição é isso, né? Você fiscalizar o problema é quando você acha que você tá perdendo. Aí você acha, você se convence que você tá perdendo mesmo. Eu não vou fazer porque senão ele vai ganhar. Eu já me peguei em alguns momentos. Não por exemplo, vou lavar a louça. Aí você vai lavar essa louça? Aí acabou. Ali acabou a minha
sabe, minha vontade. Vontade. Falou, pô, não, peraí, só porque o outro falou, e aí você vai se educando, vai se entendendo. Aí você olha pra dentro, o que que aconteceu? Por que que eu me incomodei Por com que o que eu me outro ter incomodei? falado, perguntado se eu ia lavar a louça? O que que eu preciso? Você já ia fazer, cara. Qual que é a peraí. virtude? Aí talvez... Por que que eu tô nessa rixa com a pessoa que tá ali, dividindo aquele espaço Tiro no comigo? pé, né, meu amor? Sim. Tiro no pé, Total. tiro no pé. Total. Então é isso, qual que é a causa e por que que a gente gasta a nossa energia pela briga pela causa. Então, isso é interessante. Gente, vamos só concluir aqui as crianças e a cultura. Precisamos de uma solução, porque a gente não pode entregar qualquer cultura para a criança. Acho que essa cultura de competição, se a gente tiver É. alguma forma de Porque a reeducar, princípio... né? Não, é porque eu gostei muito da ideia do cineminha, do que a Maravilhoso. Raíza estava falando. Como a gente está Maravilhoso. falando aqui de um contexto geral, a gente está quase perdendo essa linha. vamos voltar para essa linha, porque eu acho um crime o Teatro de Rio das Ostras estar sendo tão pouco usado. Eu gostaria... Não conheço ainda. Nossa, a gente Não tem um conheço. teatro maravilhoso, mas temos poucas peças. Inclusive, se um dia... Poxa, a gente tiver a oportunidade de falar sobre filosofia, sobre... Pô, a gente vai ir fazer num ao vivo, lugar como um teatro... com uma plateia. Ah, não, gente, quem dera, né? Nossa, aquele teatro é até- lindo, maravilhoso. Apresentadores culturais, escolas de cultura de Rio das Ostras, vamos exercitar. Você que é ator, o livro Apologia a Sócrates é um monólogo, tá? Ensaie esse livro e produza essa peça. Eu quero muito assistir. Eu vou pagar caro para ver se você cobrar caro, mas eu vou pagar o que for. Seja gratuito. Que seja justo. Não, eu quero valorizar o trabalho de um artista. Mas então a gente pode pensar nos recursos que temos para destinar para essa finalidade sem que a Pra que todos pessoa... acessem. Então vamos fazer o seguinte, que seja gratuito para as escolas, Perfeito. entendeu? E Ótimo. que a gente perceba quais que são as fases que essa peça pode ser interessante. Isso. Mas sim, a gente precisa sim de práticas integrativas, de preferência gratuita para as crianças, mas é muito importante a gente saber valorizar o trabalho de artista, porque uma coisa que eu noto muito é os artistas falando que nem sempre eles veem esse valor, que Sim. para no restaurante sempre pagam, não sei o que mais, e para ouvir conteúdo bom, que é de graça. Então assim, é bom que essas pessoas sejam bem pagas e que levem um conteúdo de qualidade, tá? Porque o artista, ele tem um papel muito importante, que é quase segurar uma bandeira do que ele acredita. E ele é um multiplicador da ideia, tá? Então é bem interessante que essa pessoa seja capaz de multiplicar uma ideia do bem. Porque a gente vê muitas coisas sendo replicadas que eu não recomendo. Então, quanto a qualquer conteúdo, eu lembro que eu tinha uma rádio na escola também, mas a gente gostava de ouvir Charlie Brown Jr., Raimundos, as músicas da época. E assim, eu até acredito que os adolescentes, os jovens vão querer ter essa liberdade no recreio e tudo, mas aí já é responsabilidade do Estado. Claro. Dentro da educação infantil, eu ainda bato na tecla que seja instrumental para as crianças poderem aflorar suas próprias ideias dentro desse plano das ideias. Então, o que acontece? A gente tem uma crescente muito grande da utilização. É claro que nem todas as pessoas têm acesso, mas da utilização dos meios tecnológicos, né? Então, o smartphone, o aplicativo, redes sociais. As crianças e os adolescentes têm travado contato com isso cada vez mais jovens. E o que eu tenho percebido na cultura, de um modo geral, é que as pessoas, especialmente os mais jovens, não são ensinados a como pesquisar sobre os assuntos. Na verdade, o que eu vejo, acontecendo é os adolescentes indo sempre no TikTok. Ver o que está acontecendo, e as dancinhas, e as coisinhas e tal. Quando, na verdade, é importante que a gente faça uma educação inclusiva, uma informação para todos, e que isso seja fomentado nas escolas, sabe? O acesso à informação de qualidade. O acesso à informação de qualidade. Então, eu penso também numa forma de incentivar
as crianças e os jovens a terem contato com um livro, a terem contato com a biblioteca, terem o hábito de ir até a biblioteca, pegar um livro para levar para casa, porque pelo menos na minha educação, isso foi muito incentivado. Inclusive, o aluno que mais pegava livro na biblioteca, ele era reconhecido, ele era premiado, ele era mencionado com as outras turmas, porque fulana leu tantos livros esse mês, porque tirou tantos livros da biblioteca, mas não só tirar os livros, porque depois eu fui percebendo que os colegas iam muito nessa onda, e iam lá na biblioteca, retiravam um livro, não lia nem uma página. Então aí, enfim, outra metodologia foi aplicada no sentido de perguntar, de fazer rodas. E aí, o que você mais gostou dessa história? O que você compartilha com a gente hoje do que você aprendeu? Exatamente. Então, assim, eu acredito que a escola é um espaço pertinente para isso, para esse tipo de proposta, né? Vamos tornar a biblioteca mais acessível, vamos tornar atrativa a biblioteca, vamos tornar a leitura algo fundamental para que essa sociedade e essas pessoas possam ser formadas a partir de informações reais, verdadeiras, né? Porque a gente viu, de uns tempos para cá, fake news ganhando muita voz, muito volume, as pessoas reproduzem, repetem coisas que não fazem sentido. Então, a gente precisa valorizar o que, de fato, tem valor na nossa sociedade, né? Eu acredito com veemência nisso, e eu acredito que você está certa, e é isso mesmo. Agora, a Juliana acabou de me lembrar que a gente tem 5 minutinhos para a gente terminar o nosso espaço de 2 horas, mas ela falou que hoje o dia está livre, então temos a liberação técnica para ficar um pouco mais. Então, durante esses últimos minutos, eu gostaria que a gente começasse a colocar no papel as ideias que ficaram até agora e a gente fizesse o desfecho para as ideias que foram feitas junto com as mães, tá? Junto com o Gilberto, junto com as mães, pode pegar fazer o meu... uma soma. Faz uma soma, um resumo, só pra gente entender como que tá ficando o nosso município platônico. Legal. Tem que ser você, amiga, você que é boa nisso. E até mesmo porque você é a pessoa mais envolvida com política aqui, provavelmente eu vou precisar da sua ajuda para chegar no nosso eleito a prefeito, quando ele ganhar. Certo. Seja quem for. Aí a gente vai citando aqui, vai lembrando, tá? E vai citando. E no final, esse tempinho extra, vamos bater um bate-papo de cannabis, o que a gente espera e tal, 10 minutinhos para fazer esse desfecho. Porque agora, pessoal, quando a gente fizer o desfecho do nosso município perfeito, a gente vai pensar também na nossa cannabis platônica, onde a gente pode usar todos os benefícios dessa panaceia, como eu disse o Gilberto a semana passada, sem se prejudicar com vícios animais, vícios humanos. Então, a gente é ser humano o suficiente para vencer vícios e para influenciar que uma sociedade nova tem a responsabilidade de usar essa planta maravilhosa da forma certa, tá? Isso tudo levando em conta que as crianças estão nos observando e a gente precisa ter o discurso certo para unir e não separar dentro dessa ideia, tá? Raíza, então, a princípio, culturalmente, a gente já sugeriu sobre ir ao museu, tá? Em relação com os mais velhos, né? Os encontros. Cultural, exatamente. Práticas. Eu quero palestras com idosos. Eu gostaria que os idosos fossem valorizados como seres importantes dentro da sociedade que são. Tá? Que a gente voltasse a entender isso, porque em algum momento parece que a gente tem esquecido, sabe? Então, eu acho interessante porque as crianças sabem quanto os idosos são importantes. O Raul sabe, tá? E o Yuri também. Sabe, com certeza. Sabe? E eu sei o quanto minha avó foi importante para mim. Então, eu quero que eles tenham essa visão como para eles perceberem o homem que eles querem ser. Entendeu? Por mais que eles achem que é legal, que é divertido, que querem poder fazer tudo sem ninguém falar nada. E tudo que é a primeira ideia, quando a gente tá chegando na adolescência, né? Tô doido pra tá liberado pra tudo. Faz parte de quando a gente vai entendendo que a gente... seria uma
etapas subsequentes, né? Do entendimento que a gente é um ser separado, né? Mas que a gente precisa, né? Exatamente. Dessa Gente, eu interpessoalidade. bebi muita água e café hoje, eu vou no banheiro mais uma vez. Raíza, eu tô vendo que você tá anotando aí, conversa com a Giovana o que vocês não anotaram até agora, pra ver se ela lembra de mais Se eu alguma lembro. coisa. Eu volto em 30 segundos. A gente falou de hortas, né? Foi. Aqui eu fiz um apanhado, né? Porque ele trouxe do episódio passado a questão da música clássica, a inserção da música clássica no ambiente escolar e o respeito ao meio ambiente, visitas ao museu, práticas integrativas. Eu coloquei assim, mas seriam essas palestras, né? Com os idosos nas escolas. As hortas, que já foi uma sugestão nossa dessa mesa redonda aqui, né? Farmácias vivas, que aí seria o cultivo das medicinais nas escolas também. E a musicalização, a arte no sentido de cinema, rádio. A integração com a família na escola, né? Os mutirões. Isso, os mutirões. O dia da família na escola. Isso. Acho que foi isso. Isso é bem voltado essa coisa da escola, né? É muito interessante. Isso. Acho que é interessante a gente colocar aqui também escolas verdes, né? Porque essa coisa da escola cinza realmente não tem graça. Essa arquitetura, né? Você falou de Isso. escolas integradas a parque. Eu tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio numa escola técnica, né? Onde era dentro de um parque. Que lindo. E esse parque, ele se tornou um parque a partir de um presídio, né? Eu estudei no Parque da Juventude, Uau. que era o Carandiru, né? Ah, que legal. Eu estudei lá. Então, a gente tem... Eu vivi, assim... quando eu cheguei lá no ensino médio, a gente fez alguns trabalhos voltados a essa ressignificação do espaço, né? Que ela estava falando das escolas quadradas, cinzas, sem verde. E o Parque da Juventude, antes ele era o Carandiru. E aí alguns blocos foram... Como é que fala? Implodidos, não? Né? É. Implodidos, né? E alguns blocos se permaneceram. Um deles virou uma biblioteca maravilhosa, uma biblioteca, assim, incrível, Biblioteca São Paulo. É um lugar, assim, maravilhoso. Tem um acervo para cegos muito grande, assim, né? Um acervo de conteúdos em braille. E Gente, inclusive os audiobooks destinados para os cegos me ajudaram muito. Muito obrigado para quem trabalha para as pessoas que têm deficiências visuais, tá? Pô, muito me atingiu. eu também utilizo muito. São ferramentas muito boas, né? E, bom, a gente viveu muito isso no meu ensino médio, essa ressignificação do espaço, né? Então, era uma escola que, inclusive, ela tinha um formato, uma dinâmica diferente. A gente não tinha sinal, por exemplo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante de pensar. Mas isso já não... Nas escolas, né, que é da prefeitura, isso já não tem porque são escola infantil. Mas pensando nas outras, né, assim, de mais velho, isso já é do Estado, mas foi uma experiência muito importante para mim desse entendimento da autorresponsabilidade. Éramos nós que trocávamos de sala e não os professores, então a gente tinha uma liberdade assistida, claro, né? Naquela fase, né, que você estava falando, na fase da adolescência, né? E foi muito interessante, assim, viver essa experiência. Sim, tiveram alguns casos de adolescentes que não souberam lidar com aquela liberdade, mas, assim, a gente falando de, sei lá, 500 alunos ou até mais, agora eu não vou saber quantas turmas nós tínhamos, mas por volta disso, a gente fala, assim, de 3 ou 4 alunos que precisaram ser retirados daquele sistema porque estavam não sabendo lidar, mas é um número muito pequeno perto dos que se beneficiaram daquela liberdade. 500 em 3 é menos de... muito o quê? pouco. 1,5%, né? Nem chega a 1%. 1,5%. Porque, né, seriam 500. Gente, agora, só uma última coisa. Isso é uma das pautas de campanha sua, viu, Raíza? Nós, como pais, podemos separar um balde hoje, depois a gente vai pensar melhor, para colocar todo o nosso vidro. A gente pode quebrar, destruir esse vidro e botar todo o nosso vidro dentro de um balde. É possível. Porque assim, limpar o que é orgânico e inorgânico é fácil.
Mas o vidro machuca pessoas e... Não, é o básico, mas a gente não faz. Dentro desse município perfeito, eu acho que cada pessoa deve limpar o seu lixo e tal, separar o que foi inorgânico dentro de hortas e tudo. Mas o vidro é um negócio que a gente machuca pessoas e é bem problemático. Então, isso é um problema e ele tem uma questão muito grande que você tá falando, assim, de quebrar, né? Até para facilitar o transporte, né? Porque ele é um material pesado e grande. Então eu sugiro que todos nós tenhamos um tipo de galão, um balde, alguma coisa que a gente, e com um pilão, que a gente possa colocar as garrafinhas lá, dar uma quebrada e fechar o balde e ensinar isso para as crianças dentro de casa. E aí, se a gente conseguir sugerir isso para o prefeito também, passar para a escola, tá? Mas é o que a gente pode fazer hoje. O vidro é uma das coisas que mais me incomoda, que eu fico com medo de machucar outro ser humano, além de toda a falta de respeito com o meio ambiente, com o estar. Sim. E a gente tá sofrendo queimadas, né? O vidro nos ambientes... Um terreno baldio, por exemplo, ele pode ser motivo de incêndio, né? Pode iniciar um incêndio. Pode iniciar um incêndio. Olha só, então, para concluir o episódio da Cidade Perfeita, tá? A Raíza vai finalizar com as considerações que a gente fez hoje, falando, né? E logo em seguida a gente vai entrar pro bate-papo de cannabis, tá? É só pra gente finalizar e dar o desfecho aqui, tá? Porque isso realmente é um projeto que a gente vai entregar pro nosso prefeito e eu espero que a gente consiga mudar alguma coisa, independente do prefeito que estiver no governo, tá? Perfeito. Você pode... Bom, eu quero agradecer essa oportunidade porque foi um momento importantíssimo para pensarmos a cidade que queremos ter, né? Que e a partir de nós, olha que tá baratinho por enquanto, né? Estamos almejando uma cidade melhor para todos e a partir do que foi conversado aqui, a gente tem certeza, plena convicção de que o resultado é positivo, vai ser favorável, né? As pessoas vão se beneficiar com a implementação dessas ideias. Então, entre essas ideias tem a questão da música clássica, da musicalização, do ensino da música, né? Tem a questão do respeito ao meio ambiente, a gente entender que a gente está num planeta, então a questão estética da escola conta muito para isso. Se ela estiver integrada ao ambiente natural, automaticamente isso vai ser compreendido e assimilado de uma maneira muito simples. Um cantinho vivo. Exatamente. E sementes, né? Então, assim, não desmatar para construir a escola a partir da natureza e do ambiente natural que está ali, né? E, claro, incentivar que na escola possa ser produzidas mudas, possam ser plantadas hortas, né, onde a gente possa, dentro da realidade de cada escola, ter um ambiente, como você falou, um cantinho, então, ou se tem uma área um pouco maior, uma horta, então... Um foco no respeito pela vida vegetal. Exatamente. Um foco no respeito pelas plantinhas. Essa Ótimo. questão das práticas integrativas, né, do ambiente social, familiar com a escola. Então, trazer para a escola as pessoas idosas, trazer para a escola os pais, esse mutirão, essas palestras são importantes. Importante essa integração, né? Então, um mutirão do Dia dos Pais na escola e idosos, na próximo mandato, serão reconhecidos como devem. Seres maduros, importantes, muito mais importante do que levar um profissional para a criança ter noção do que é aquela profissão. Vamos levar um ser humano para ter noção do que é ser um ser humano. Importante. Pode mover. Tem a questão do fomento da arte também na escola, né? O cinema e a rádio, pelas nossas experiências aqui. E isso é muito agregador, porque a arte ensina, né? A arte motiva, inspira a gente a enfrentar diversas situações que são desafiadoras. Então, às vezes, a doença, então, às vezes, a falta de alguma pessoa da família. E isso constrói muito a personalidade do ser humano, né? Uma sugestão para a gente não ensinar bobagem para as crianças, vamos focar em contos e mitos populares que venceram o tempo. Porque se venceram o tempo, são ótimos. Se venceram o tempo é porque são verdade. Tá? Chegam perto do... Então, vamos focar nisso, tá? E essa questão do incentivo à leitura, né, que eu também acho fenomenal, tipo, que a biblioteca ela seja cultivada, que ela seja atrativa, que ela exista, porque tem algumas escolas até que, infelizmente, é um ambiente muito deficiente, né? É um ambiente que, infelizmente, não está completo, né? Então, a biblioteca precisa ser um espaço atrativo, um espaço onde as crianças possam frequentar, estar com um livro ou com um jogo, sabe? Que elas tenham interesse de estar ali aprendendo. Senso de admiração
pelo conhecimento. Senso de admiração. Admiração pelo conhecimento, admiração Exatamente. pela sabedoria, filosofia, amor Filosofia. pela sabedoria. Amor pelo- Nossa, eu chego a arrepiar aqui. Ah, Crianças é isso. filósofas, é o que queremos. É o Sim. que queremos. E fechou, então, é né? isso, por hora é Então foi ótimo. Eu ainda não vou fazer as considerações finais, não vou pedir para vocês se apresentarem, mas eu gostaria, para quem for parar por aqui, que muita gente não gosta do papo canábico, eu entendo. Bota aí o número da Raíza Beiro. Essa é a candidata que eu gostaria de ver na prefeitura. Na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Que e pode ser redações- Câmara dos Vereadores e Vereadoras. Exatamente. Não Aham. devia ser a Câmara dos Seres Humanos, vereadores. É. Mas, enfim. Dos representantes, né? A gente ainda tem um vocabulário que deveria melhorar. Eu acredito muito nessa despalavrização. As palavras hoje não entregam um conceito para que vieram, tá? Eu percebo felicidade e alegria, as pessoas não sabem definir o que é confuso. felicidade. Perdoar, ninguém sabe o que é perdoar, ninguém sabe o que é... Sabe? Então, enfim... Eu acho que isso tem muito a ver com filosofia, né? Acho que a gente tá pouco vivenciando assim, aprofundando os conceitos, né? A gente tá muito no raso. A gente fica muito no raso, muito no que tá vendo, muito naquele reflexozinho da parede e acha que tá naquilo. Então, a filosofia desperta a gente para olhar para dentro e evoluir como seres humanos, que vocês já estão num caminho e não pensavam em filosofia durante esse caminho. Vocês só queriam se colocar no lugar certo, no momento da justiça, na necessidade da população. E a gente não pensa que isso a gente faz instintivamente sendo ser humano. Sim. Então, parabéns. Pô, adorei Gratidão, o papo. foi muito Muito legal, bom. foi muito Bota- produtivo. Agradeço muito a oportunidade. Que bom. Eu tô muito grata também de estar aqui com vocês. Foi um momento muito especial, assim, enriquecedor, né? Que ótimo. Porque, infelizmente, a gente perde esse tempo de qualidade. A gente precisa criar mais oportunidades para ter esse tempo de bate-papo com as pessoas, né? E com a família também, ouvir, né? ser Todas as ouvido. ideias aqui foram muito legais. Todas são práticas bem integrativas que a gente pode tornar real a partir das nossas atitudes. Domingo, às 13 horas, encontro comigo, Raíza e Giovana. Quem quiser conhecer os respectivos maridos também, eles vão estar lá, tá? Homens que estão fazendo o papel de homens deles hoje e provavelmente têm defeitos, como todos, mas estão tentando cuidar da família deles e estão conseguindo, pelo visto, né? Graças a Deus, estamos todos amadurecendo com as experiências.